Só sei mover as peças e não sei o que eu tenho que fazer agora para melhorar no xadrez. Se essa é a tua realidade, fica comigo nesse vídeo, assiste até o final, que eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa fazer para dar esse primeiro salto no jogo de xadrez. Então esse é um vídeo para iniciantes. Se você for um jogador intermediário, avançado, eu acho que você já cumpriu essas etapas, eu acho. É bom tu ficar esperto aí e assistir para ver se realmente você sabe esse conteúdo. E eu vou te dar aqui uma mensagem de ânimo, porque esse primeiro salto, ele é rápido, ele é tranquilo. Eu tenho um aluno aqui no Maranhão que em 4 meses ele era muito fraco. Em 4 meses ele se tornou o jogador mais forte da categoria dele, ganhou a seletiva para jogar os Jogos Escolares Brasileiros, viajou para o Rio. Então, esse primeiro salto é tranquilo, estou te garantindo. Bom, ele é tranquilo, mas para muita gente ele é nebuloso, né? Ele está assim, rodeado por uma névoa de mistérios, o que tem que fazer. Então, uma vez eu estava como técnico do Maranhão, em uma edição de Jogos Escolares Brasileiros, em Londrina. Londrina ou Blumenau? Ih, agora nem sei. Acho que Blumenau. Londrina. Joinville! Joinville. Foi em Joinville. E teve assim, um técnico de uma garota. Ela tinha sido classificada para representar o Maranhão e ela era de um município aqui mais ou menos distante da capital, então eu não a conhecia. E o técnico dela era técnico de vários esportes, então ele foi acompanhando. Ele não era o técnico do Maranhão, mas a prefeitura bancou a viagem dele, e então eles foram com a gente. E assim, eu esperava que ela fosse melhor na competição, inclusive, porque ela tinha vencido todas as partidas aqui na seletiva e tudo, mas lá ela mostrou muita dificuldade. Ela tinha um pouco de vergonha, inclusive, de analisar as partidas comigo. Eu a incentivava: vamos, não vou ficar te dando bronca, não vou falar nada, eu quero te ajudar. E até que o treinador dela falou assim para mim: Nicolau, eu vejo você analisando com o seu aluno as partidas e eu não entendo nada. Me diz aí o que eu preciso fazer com ela para ela melhorar. Ou seja, era um negócio assim completamente desconhecido. Esse passo a passo, esse método era totalmente desconhecido por eles. Mesmo para uma competidora que tinha tido destaque, tinha sido campeã e tudo, era assim completamente nebuloso o que precisava fazer para evoluir. Então, às vezes eu até preciso me colocar um pouco mais no lugar do outro, já me falaram isso, né? Porque para mim foi um processo muito natural. Eu nem sei, por exemplo, com quantos anos eu aprendi a mover as peças, porque meu pai é completamente apaixonado pelo jogo. Meu pai aprendeu a jogar na adolescência, na primeira escola aqui de São Luís que teve xadrez. Ele começou a vasculhar lugares para jogar, ele jogava numa barbearia, na lendária barbearia do Seu Mundico, jogava na capela da igreja de São Pantaleão, que foi a rua em que nasceu Sampaio Corrêa, com um padre holandês, Padre Bernardo. História incrível, né? Depois eu soube que Padre Bernardo foi professor de latim da Universidade Federal do Maranhão e tudo. Mas enfim, papai se tornou um jogador experiente, competiu com destaque estadual e regional, e como muito apaixonado pelo jogo de xadrez, então ele ensinou os filhos muito novos, né? Então eu nem sei com quantos anos eu aprendi a mover as peças. Mas com 9 anos eu sei que eu comecei a estudar mais assim, com dedicação, mais com disciplina, com método. Comecei a competir, então eu fui campeão estadual de diversas categorias. Eu com 13 anos eu fui campeão maranhense absoluto, né? Ou seja, jogando contra os adultos. Eu fui campeão brasileiro de xadrez rápido sub-14, e aí depois eu tive outros títulos. Eu fui vice-campeão brasileiro escolar, era por duplas nessa época, fui vice-campeão brasileiro universitário, até que eu me tornei mestre nacional ao vencer o brasileiro sub-2.200 em São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros. Então, certamente, assim, eu ter crescido nesse ambiente, ter já desde aquela época muitos dos melhores livros de xadrez já escritos, que ainda hoje são considerados assim, obviamente isso tudo me ajudou. Eu também sei já os erros que eu cometi na minha formação. Eu digo que eu deveria ser um jogador mais forte, porque eu tive bons resultados. Eu deveria ser hoje um jogador ainda mais forte, mas também os erros que eu cometi me fazem um treinador melhor. Então, é isso que eu quero repassar para o maior número possível de pessoas. Então, o que muita gente faz, assim, quando está iniciando essa jornada, que é uma jornada eterna, nunca mais vai parar a busca pela evolução no jogo de xadrez. E é por isso que ele é tão apaixonante. Ele é apaixonante por isso, porque se fosse um negócio assim como o jogo da velha, você domina e para de jogar. Xadrez você nunca mais para de jogar, né? Então muita gente comete erros e, principalmente, eu penso, relacionado assim a truquinhos de abertura, né? Porque são formas fáceis de você vencer, você dá ali um mate pastor,
uma armadilhazinha, um golpinho, só que isso, ó, tem um prazo de validade desse tamaninho, né? Porque à medida em que você vai enfrentando adversários mais fortes, vai parando de funcionar totalmente. Então, nem de longe esse é o método mais correto de você buscar uma real evolução, uma evolução sólida, duradoura no jogo de xadrez, né? Então, eu digo, inclusive, que eu prefiro não ter foco no resultado imediatista, mas sim na evolução, né? Em que você se divirta com o jogo de xadrez e realmente evolua. Então vamos lá, vou te dar aqui o conteúdo que eu imagino que seja o conteúdo necessário para você dar esse salto. Aprendi a jogar, sei todos os movimentos, eu sei o que é uma captura en passant, eu sei o que é rock, eu sei o que é a promoção, né? Eu sei as formas de empate, eu estou supondo que você já superou essas etapas. Então, a partir de agora, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você tem que saber os mates elementares, eu sei dar, preciso saber dar um mate de rei dama contra rei, rei duas torres contra rei, rei e torre contra rei. Nem vou falar de par de bispos, né? Rei e dois bispos contra rei. Vamos ficar nesses. Rei dama contra rei, rei duas torres contra rei, rei e torre contra rei. Aí, padrões de checkmate. Então, mate gaveta, mate do beijo fatal, mate afogado. Depois vamos subir um pouquinho. Vamos lá pegar como referência o método do Yusupov, do Arthur Yusupov. Então, mate Anastácia, mate de Bolden, que mais? Mate pelas linhas abertas, bateria dama-bispo, bateria dama-torre, né? Vamos superar essas etapas. Daí, temas táticos, pelo menos, o que é um ataque duplo, o que é uma cravada, o que é um cheque descoberto, o que é um ataque descoberto. Depois esse vocabulário vai aumentando, né? Desvio, atração, eliminação da defesa, demolição da estrutura de peões, né? Saber ali o que é uma peça sobrecarregada e por aí vai. Então, princípios de estratégia, como é que eu faço para avaliar uma posição? Então, material, que são as peças, espaço, quem está com as peças mais avançadas. Eu estou resumindo muito aqui, hein? Tempo, que não tem a ver com o tempo do relógio, mas sim com o desenvolvimento. Posição dos reis, tem algum rei no centro? Estão rocados do mesmo lado, rocados em lados opostos, linhas abertas, casas fracas, poucas peças protegendo, como é que estão esses reis? Estrutura de peões, alguém tem maioria de peões no centro, né? 2 contra 1 no centro, tem peão isolado, peões dobrados, peões triplicados, peão atrasado. Então, estrutura de peões é realmente um dos temas mais importantes do jogo de xadrez. Daí vamos lá falar de final. Muita gente nem treina final, porque diz assim, minhas partidas nem chegam ao final. Isso é um tremendo erro. Isso é um erro tremendo, porque mais cedo ou mais tarde as suas partidas vão chegar ao final, e você estudando o final, você não melhora só no final. Aí é que está o ponto. Você melhora o seu xadrez como um todo, a sua compreensão de xadrez como um todo melhora. Então, pelo menos eu preciso saber aí o básico do final de rei e peões. Vamos começar com o final de rei e peões. Saber que o rei muda de figura. Se na abertura e no meio jogo eu quero meu rei escondidinho, no final ele assume um papel de protagonismo. Então eu tenho que centralizar esse rei, eu tenho que saber o que é uma oposição distante, regra do quadrado, casas críticas, peão de torre, temas de afogado. Né? Depois vou avançar para final de torres, posição de Lucena, posição de Filidó, torre na passiva. Então saber pelo menos o básico assim dessa teoria de finais. Na parte de estratégia, eu pulei um pouquinho, né? Existem manuais específicos de estratégia. Eu adoro Estratégia Moderna do Pacman, eu fiz esse livro inteiro quando eu estava ali entre criança e pré-adolescência. Mas o meu irmão, o grande mestre Rafael Leitão, ele gosta muito de que você entenda a parte de jogo posicional por meio dos clássicos. Então, quando eu te falei sobre esse checklist, esse tutorial para avaliar uma posição, material, espaço, tempo, posição dos reis, estrutura de peões, a gente pega muito isso pelo legado do Steins, que foi o primeiro campeão mundial. Então, o Steins surgiu na escola romântica, em que os jogadores queriam atacar, e ele percebeu, opa, pera lá, para eu atacar eu tenho que ter o direito de atacar, e ele virou campeão mundial assim, superando esses ataques prematuros, né? Então, ele formulou isso, ele disse que uma posição de xadrez ela é caracterizada por determinados elementos. Daí que vem esse checklist, material, espaço, tempo, posição dos reis e estrutura de peões. Então, mesmo em nível mais iniciante, o que eu estou te falando aqui está baseado no método Rafael Leitão, que é o método do meu irmão, né? Então, existe esse tripé aí. Cálculo, que é o mais importante, você saber os padrões de mate e temas táticos, é isso que vai te fazer ganhar aí pelo menos 100 pontos de rating. A gente não está assim, muito preocupado com rating não, mas só para ter um parâmetro. Então, pelo menos 100 pontos de rating, quando você
entende bem aí, sabe farejar, né, esses padrões de temas de mate e os temas táticos. Então, a parte de cálculo, a parte dos clássicos. Então, tem dois elementos do método Rafael Leitão. Eu que formulei isso, né? O método Rafael Leitão ele tem um tripé principal, que é cálculo, clássicos e finais, né? Ele nem fala isso, isso foi uma coisa que eu formulei. O método Rafael Leitão tem esse tripé: cálculo, clássicos e finais. Então, eu estou dizendo aqui o tempo inteiro de método Rafael Leitão, mas eu tenho o meu curso para iniciantes. Aliás, eu tenho dois cursos para iniciantes, que é um para iniciantes de todas as idades e um para especificamente para crianças. O meu trabalho principal, não único, mas principal, prioritário, é com crianças, né? Daí tem muita gente que fala assim, mas criança vai fazer curso online? Eu tenho, né, um aluno, eu continuo chamando ele de meu aluno, apesar que a gente não continuou esse trabalho, ele foi em busca de outros professores à medida em que ele foi avançando, mas eu tenho um aluno que ele aprendeu a jogar xadrez de forma online comigo, o pai dele continua entrando em contato comigo, a gente tem esse contato legal, que é um garoto de Brasília, chamado Davi Fácil, ele aprendeu a jogar xadrez com o meu curso online, fez tudo, é um aluno exemplar, né? Fez tudo que está dito lá, de como seguir adiante, e esse garoto tem muito destaque, já ganhou vários campeonatos, representa o Brasil, jogou campeonato mundial, teve uma excelente participação em campeonato mundial, salvo engano, foi na Grécia, né? Então, eu defendo muito que a internet ela popularizou esse acesso à informação, é por isso que você tá assistindo a esse vídeo. Eu, quando era criança, quase não tinha livro de xadrez para comprar em São Luís, graças a Deus meu pai já tinha pedido muitos livros fora. Hoje em dia você abre o YouTube, você tem grandes mestres falando com você tem um Kindle, você compra o livro, tá ali na hora, né? Então, os meus cursos online são realmente para jogadores de todas as idades que queiram se desenvolver, para quem não sabe nada de xadrez, para quem sabe um pouco, né, que começou a se interessar, a se apaixonar pelo jogo e está querendo buscar evolução. Então, obviamente, eu vou deixar na descrição o link para os meus cursos online. Se você também ainda não deixou nem o like, por favor, né? O mínimo que eu te peço, né, para me ajudar, eu estou te ajudando, então tu me ajuda a te ajudar. Então você deixa o like e se inscreve no canal. E se você se lembrou de alguém assistindo a esse vídeo, você compartilhe esse vídeo para algum amigo seu. Beleza? Então esse é o caminho, assim, depois que você aprendeu a jogar xadrez e quer melhorar, você vai precisar ver os padrões de mate, temas táticos, elementos ali de estratégia, que você pode fazer isso por um livro como Estratégia Moderna, ou vendo partidas clássicas, desde lá do comecinho, desde a Escola Romântica, desde Andersen, passando por Morphy, Steintz, e aí vai, segue, né? Lasker, Capablanca, Alekhine, e toca o barco, né? Segue a linha dos campeões mundiais, né? E faça teoria de finais, faça teoria de finais. Não fica como a galera que fica querendo decorar truquinho de abertura, não. Vai fazer final, treina, faz teu treino de tática, vai ver tua teoria de finais, vai ver o que é uma oposição, casas críticas, casas conjugadas, regra do quadrado, peão de torre. Faz isso, tô te garantindo que vai dar certo. Beleza? Valeu, era isso, até a próxima. Tchau, tchau do tio Nicolau.